A partir de agora, você vai conhecer o desconhecido, o inacreditável, o inimaginável que muito poucos sabiam existir. Você vai saber de uma verdade de causar impacto. Você está pronto? Se não, prepare-se. E se eu disser para você que todos os anos os homens mais poderosos do país, políticos, empresários e até o presidente dos Estados Unidos, se encontram em um refúgio secreto no norte da Carolina para decidir o destino do país? Em 1878, o Bohemian Club fez sua primeira reunião em um lugar chamado The Grove. Ao longo dos anos, o restrito encontro de cavalheiros recebeu figuras como Walter Cronkite e Warren Buffett. Eu já ouvi todo tipo de história maluca sobre o que acontece no The Grove. Desde as origens do Projeto Manhattan em 1942, a indicação a candidatos à presidência desde 1900. E até a base política dos Estados Unidos seria decidida no The Grove. Mas os membros do Bohemian Club simplesmente não falam sobre o que acontece ali e as especulações são infinitas. Apenas os membros conhecem a verdade. Mas se alguém me contar que FDR, Eisenhower, Nixon, Reagan, Bush e Clinton fazem parte da mesma organização secreta, eu vou querer saber tudo o que acontece nesse grupo. Nossa história começa no norte da Califórnia há mais de 100 anos atrás, quando moradores locais começaram a espalhar rumores de que rituais bizarros e ocultos estavam sendo praticados nas proximidades das antigas sequoias no condado de Sonoma. Com o passar das décadas, tornou-se evidente essas histórias incríveis que tinham base em fatos reais. E a origem era de um clube conhecido como Bohemian Grove. Entre meados dos anos 70 e começo dos anos 90, alguns repórteres tentaram invadir o Bohemian Grove, mas ninguém conseguiu. Os seguranças do Bohemian Grove os identificava, eram tirados da propriedade e acusados de invasão. Os segredos do Bohemian Grove pareciam, para muitos, que jamais viria à tona. Tudo isso mudou no dia 15 de julho de 2000, quando arrancamos o véu do mistério e invadimos com êxito o Bohemian Grove. Foi exatamente no dia sagrado deles e gravamos em fita o ritual da cremação de Cary. A nossa infiltração está relatada no meu documentário Segredos Obscuros dentro do Bohemian Grove. Ao passo que as notícias se espalharam ao redor do planeta de que o Bohemian Grove havia sido totalmente exposto e que seus segredos se tornaram públicos, ficavam de queixo caído ao saber que vários ex-presidentes americanos e primeiros ministros britânicos, chanceleres alemães, a elite de Hollywood, os líderes em negócios e também o pessoal do mundo acadêmico, além de presidente do Fundo Nacional, viajavam até o Bohemian Grove todo ano e que os ex-presidentes se encontravam lá desde a virada do século passado. Eles se chocavam a cada nova revelação de depravação ritualística. Owl of Bohemia, we beseech thee, grant us thy counsel. One last question. I read a Washington Times article many years ago where you had a comment about the organization, and then now it's been in the Wall Street Journal, it's been in a lot of different newspapers, and that's the Bohemian Grove. And back in, what was it, 1996, when you joined as a Clinton advisor, the Republicans were criticizing you, oh, what about Bohemian Grove? And then you countered them by saying, hey, I don't run around in the woods naked. What did that mean? Here is the before-mentioned Washington Times article where he said, I didn't run around naked like they do. I don't know what quote you're referring to. I'm not aware of any quote like that. Listen, I am a happy member of the Bohemian Grove. I like the folks who come there, and it's really inappropriate for me to talk about the group beyond that. Thank you. Have you been there for the ceremony with the cremation of care? Frankly, I don't think that's something I need to talk to you about.
Really? That's right. Well, I'm Alex Jones, and I snuck in there in 2000. I'm the guy that blew it wide open and got the video. It's been on national TV. Well, I disrespect you for that. You do? I do. But it's a lot of big public officials going in there. Don't we deserve to know? You took an, I don't know anything about you, and I don't know anything about your film. But if you go in there with an understanding, you violated that understanding by releasing that film, and I don't respect you for that. Really? But we have public officials. I'm sorry, you took an understanding when you went in there that you would not do that film. And did you have an understanding when you went in there? No. Did you crash it? Yes. Yeah, and it has no trespassing signs there too, doesn't it? No, they put them up after. Oh, I'm sorry. Just walked in. I'm sorry, sir. I've been there before. I know what the circumstances are, and I'm sorry you violated the understandings. That was not a gentlemanly thing to do. But what about the ritual? Is the ritual gentlemanly? Sir, everything. I don't owe you this comment. I know. This is what's called ambush journalism, and I disrespect you for that as well. So thank you and goodbye. Have you ever been in the ritual? That's none of your damn business. Oh. That's right. Listen. You go around and make understandings with people and violate them. You ambush people on the streets, and that's inappropriate form of journalism. If you wish to practice that, that's fine, but don't ask others to respect you for it. If you want to, you can do. You're free American, like anything you want. If you want to be uncivil and rude and ungentlemanly, that's up to you. But don't expect the rest of us to say, "Oh well, you're one." Mr. Gergen. I'm sorry, nobody sets policy in there. We try to be gentlemen, and obviously, you don't belong there. Weaving spiders come out here. Yeah, that is a three-pointer. Woo! Look how strangely he behaved when we brought it up. Why is he acting so secretive? And why did he get so angry when he discovered that we'd snuck in? You see, they take it very, very seriously. This is one of the hallmarks of the occult and secret societies. The word occult means secret. Secrecy is part of their religion. They revel in it. And when it's violated, they become extremely... Nossa vida social, como ir a um campo de futebol ou associação de pais e professores na escola, é um pouco diferente do seu típico líder mundial ou do chefe da empresa que você trabalha. Não, em seu tempo livre eles cultuam Moloque, encenam sacrifícios humanos, mas a gente se acostuma com isso. E assim os aceitamos como nossos líderes. Pense sobre isso. Se o seu vizinho estivesse envolvido em encenações de sacrifícios humanos para Moloque, o ídolo demoníaco que é adorado no Oriente Médio, você deixaria aquele vizinho passear com seu cachorro ou tomar conta dos seus filhos? Ou ter controle dos códigos para ogivas nucleares? Vou te fazer uma revelação. Eles têm controle. Têm controle de toda a economia global, do Congresso, da sua conta bancária, da polícia, do seu bairro. Eles te veem como gado, como seus escravos. Em 1999, a fundação de Bill Gates doou mais de 2 bilhões de dólares ao Fundo de Planejamento Familiar das Nações Unidas e para diversos outros grupos de redução populacional. Em 2007, Gates já havia doado mais de 30 bilhões de dólares exclusivamente para grupos de controle populacional. A mega suja empresa Microsoft cinicamente declarou que Bill Gates estava doando dinheiro para ajudar as crianças do terceiro mundo. Bill e sua esposa Melinda Gates foram premiados como as pessoas mais generosas de todo o planeta. Alguns dos mais ricos homens e mulheres do mundo se reuniram recentemente em Nova York. Quando ricos iguais a esses reúnem-se em segredos, é hora de prestar atenção. Em 1910, 6 homens mais ricos do mundo se reuniram na ilha de Jacó, na Geórgia. Depois de 3 anos, esse encontro resultou na criação da maior empresa criminal nunca antes vista, a chamada Reserva Federal, o Banco Central Americano. Juntando a lista dos participantes, uma recente reunião em Nova York talvez tenha resultado ainda mais monumentais. O jornal The London Times identifica-os. Bill Gates, David Rockefeller, Ted Turner, Oprah Winfrey, Warren Buffett, George Soros. O fundador da Microsoft, Bill Gates, foi quem convocou a reunião. Eu não acredito que seja coincidência que esse encontro veio aparecer algumas semanas depois de um outro mais importante e poderoso grupo se reunir na Grécia. O grupo Bilderberg. Eles têm pregado uma nova ordem mundial por mais de 100 anos. Eles se veem também como os salvadores da raça humana.
According to the Times, Cada bilionário teve 15 minutos para apresentar suas prioridades para a reunião. their favorite cause. According to reports, De acordo com Bill Gates e seus programas de computador, ele conta em 8 bilhões e meio. at 8.3 billion. It all sounds so civilized. Tudo parece tão civilizado, não é? Here's the less Aqui está a decisão politicamente correta tomada nessa reunião. Um grupo que luta contra a liberdade, que tem mais dinheiro que o governo, acaba de decidir quantas pessoas vão ter a permissão de viver. Esse grupo de pessoas que está acima do governo agora terá que decidir critérios a serem usados para fazer a seleção dos quais não terão a permissão de viver and how they will die. e como eles vão morrer. It can Será norteado politicamente por meios severos. terms, but in the end, Mas no final, muitas pessoas vão morrer. will have to die. The meeting was built. O encontro foi feito como se filantrópico, de pessoas que querem fazer o bem. Você pode colocar batom nos porcos, mas no final, os porcos continuarão sendo porcos. E da análise final, só tem uma forma de controlar a população, decidindo quem tem permissão para viver e, acima de tudo, quem tem que morrer. Die. Se eu te dissesse que a América tem seu próprio Stonehenge. Essas pedras gigantes de repente surgiram numa colina nos arredores de Atlanta, em 1980. O homem que mandou erguê-las ainda é desconhecido, assim como o real propósito do monumento. Na verdade, além do custo de $500 mil, quase nada se sabe sobre essas pedras. Nada. Se trata de 107 toneladas de granito sólido, contendo mensagens em código que nelas foram entalhadas nos 8 idiomas mais comuns do mundo. Esses pilares retangulares estão precisamente dispostos para acompanhar ciclos astrológicos e solares. Para algumas pessoas, essas mensagens são um sinal do fim dos dias. Para outras, se trata de um chamado para um genocídio em enorme escala. Seja qual for o recado, eu quero saber quem é o autor, por que o monumento está numa colina isolada na Geórgia e qual seu real significado. Pedras Guia da Geórgia. Gilby Road, Geórgia. Parece um mini Stonehenge despontando no meio do milharal de alguém. Não tem nenhum pé de milho. Eu tava olhando pra Stonehenge, O Scott não é pra da vegetação. cidade, ele não entende. Ei, Scott, fica frio. Esta área está sendo Alguém está vendo monitorada a o gente. tempo todo. Isso é assustador, não é? Quem está vendo a gente? Sei lá, quem estaria numa sala de controle verificando se não mexemos no monumento? Tá vendo os hieróglifos lá em cima? Nossa! Olha isso, tem um buraco bem aqui, Bud. Atravessa Olha esse só. negócio. Você pode ver por esse buraco. Olha, é muito legal. Parece um bocado de idiomas diferentes. Eu pesquisei no Google e aí temos inglês, espanhol, suahili, hindi, hebraico, árabe, chinês e russo. Esses são os 8 idiomas mais comuns do mundo. Parece que é uma estranha lista dos 10 novos mandamentos. São 10. 10? Bem estranho, não é? É, ótima ideia. Como e por que essas pedras foram erguidas, nunca ficamos sabendo. Mas os adversários atacaram, consideraram tais declarações como os 10 mandamentos do anticristo. Os 9 primeiros parecem um chamado do bem para um pensamento elevado. Não ser um câncer na terra. Buscar a harmonia. Equilibrar direitos individuais com deveres sociais. Evitar leis mesquinhas. Resolver conflitos internacionais num tribunal mundial. Proteger o povo com leis justas. Governar com a razão. Unir a humanidade com um novo idioma. Se reproduzir com sabedoria. Mas tem uma diretriz nas pedras que detona o senso de integração de todos. Manter a humanidade com menos de 500 milhões de pessoas em constante equilíbrio com a natureza. Uau. Que interessante. É uma diretriz? A diretriz faz alguns crerem que as pedras guia estão conclamando um genocídio de bilhões de pessoas inocentes. Então, o que vocês acham disso? Tem alguma coisa estranha aí. Primeiro, quem era R.C. Christian? O que podemos descobrir sobre ele? E o senhor R.C. Christian está mesmo ligado à Ordem Rosa Cruz? Você não fica pensando o que será que passa pela cabeça de uma pessoa que concebe uma ideia dessas? Tenho que admitir que achei brilhante. Eu penso Achei assim mesmo. também. E talvez não seja necessário, mas se houver a necessidade, vai salvar a humanidade. Tá, mas querem saber, tem Não, tanta é que- arrogância nisso. Porque quem está contra essa coisa vai dizer, eles estão querendo brincar de Deus?
Podemos estar falando de um grupo de pessoas que teve acesso a um conhecimento que a moderna tecnologia não pode te dar, entende? Ou seja, essa coisa vai estar aí depois que os computadores se forem? Ai, eu não quero que os computadores desapareçam. Eu não sei viver sem o meu celular. As pessoas acham que os maçons são fascinantes. Quero falar para vocês sobre os Rosa Cruzes. Christian Rosenkreuz, dizem, foi o fundador da sociedade secreta Rosa Cruz na Alemanha no início do século XV. Prepare-se.